Felizes os mansos, os humildes. Nós estamos estudando as bem-aventuranças registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde Jesus começa a ensinar os seus discípulos lições profundas que os levariam a um relacionamento muito profundo com o Senhor. E o tema da série que nós estamos estudando é: Você é feliz? Muitas pessoas buscam a felicidade e têm isso como objetivo de vida, mas na verdade nem todas conseguem encontrar, porque elas estão buscando de um jeito errado, com um objetivo errado, e às vezes acabam por não conseguir experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade que somente Deus pode dar ao coração e à vida de uma pessoa. E eu queria logo no início dessa palavra desafiar você e provocar você para que você pudesse refletir: você é feliz? O que é felicidade para você? Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim, que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse texto começa a mostrar que nós, aqueles que cremos em Jesus, nós somos cidadãos do céu. E nós estamos aqui onde estamos, nesse mundo, passando um tempo. E o desafio que nós temos é que esse tempo em que nós estamos vivendo aqui, a gente possa deixar marcas profundas no coração das pessoas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, e essas marcas possam glorificar o nome de Deus, para que as pessoas possam enxergar Jesus Cristo através da nossa vida. E o texto lá, no capítulo 4, um pouco antes das bem-aventuranças, no capítulo 18, versículo 22, a palavra de Deus diz que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia e Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. E no mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. E indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Esses que esse texto narra são os discípulos de Jesus que estavam em suas ocupações, homens ocupados nos seus afazeres, e eles foram chamados pelo Senhor Jesus para que a vida deles fosse completamente transformada. E a proposta do Senhor Jesus era fazer com que eles se tornassem pescadores de homens. O objetivo de Jesus era mudar a história da vida daqueles homens para que se cumprisse a vontade e o propósito de Deus na vida deles. E quando eu olho aqui para o capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças, eu vejo que Jesus começa a dar início ao treinamento que ele tinha para aqueles discípulos. E o texto lá de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, Jesus ele subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E o versículo 13 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo.
E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Bem-aventurados, felizes, macários, a palavra no grego, macários, feliz. Olhar para esse texto que nós estamos estudando de Mateus, ele vai nos arremeter através das palavras do Senhor Jesus, onde ele começa a apresentar aquilo que verdadeiramente é a felicidade, o que é ser feliz. Mais do que isso, ele começa a apresentar a essência, aquilo que nós precisávamos realmente buscar de verdade, para que nós possamos ter dentro do nosso coração essa certeza e essa convicção da felicidade. O pastor Russell Shedd, falando a respeito das bem-aventuranças, ele diz o seguinte: as bem-aventuranças são reflexões da própria natureza de Cristo formada em nós. Em outras palavras, o que o pastor Russell Shedd está dizendo é que o próprio Senhor, ele espera que as nossas vidas possam refletir as bem-aventuranças. E eu posso até dizer que é uma espécie de manual básico de conduta de um discípulo do Senhor Jesus que ele deixou para nós. São ali talvez o primeiro passo da vida cristã, com um objetivo muito claro. Todas as bem-aventuranças têm um único objetivo, que está lá no versículo 16 que nós lemos. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando Jesus chama os seus discípulos, ali no capítulo 4, que nós lemos um pouco antes, ele desafia aqueles pescadores que estavam nos seus afazeres a se tornarem pescadores de homens. E quando ele começa a narrar esse sermão no capítulo 5, ele começa ali de forma prática a desafiar os seus discípulos a esse treinamento, a esse preparo de vida, a essa mudança de vida, para que as pessoas pudessem observar através da vida deles que existia coisas, algo de diferente na jornada e na história deles. E eles começam a experimentar a oportunidade de estar vivendo de uma forma diferente, de uma forma como o próprio Senhor que os amava estava ensinando. E ali eles começaram a encontrar uma coisa diferente do que acontecia naquela época. E ali estava dando lugar para que eles se esvaziassem e tivesse mais de Deus na vida e nas histórias deles, para que o nome e a glória do Senhor Jesus estivesse sendo manifesta. Quando eu olho lá para Mateus, eu quero focar agora no capítulo 5, no versículo 5, e a palavra de Deus na NVI, na versão NVI, diz assim: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra. Já a versão Almeida, revista atualizada, nesse mesmo texto, diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a nova tradição na linguagem de hoje diz, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido para elas. E esse texto aqui, ele está trazendo um manso, humilde, mansidão, aquela mesma mansidão encontrada lá em Gálatas, no capítulo 5. E aqui é a palavra no grego praus, que significa gentileza, bondade de espírito, humildade. Humildade com a disposição de aceitar outras formas de interpretar algo como sendo a melhor da parte de Deus, sem resistir ou querer disputar algo. E lá no livro de Gálatas, capítulo 5, 22, o texto diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Essa mansidão, olha, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É uma atitude de comportamento que gera dentro do nosso coração humildade, mansidão, gentileza, para que eu possa, através da minha conduta de vida, refletir características de Cristo através da minha vida, através da minha vida. E isso quer dizer que nós somos levados a sermos
pessoas que tenham o coração ensinável, tementes a Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Agir de forma diferente, de forma mansa e humilde, traz a glória de Deus através da nossa conduta. Fazem com que as pessoas olhem algo de diferente e aceitem aquilo que somos, pois elas vão se identificar com algo de diferente vindo da parte de Deus. E isso leva-nos a olhar para nós mesmos e entendermos que Deus deseja nos usar para abençoar a vida de outras pessoas. E isso vai fazer com que a gente reconheça ou entenda o valor de nós termos as outras pessoas como superiores a nós. E isso começa a mexer, às vezes, com sentimentos humanos que começam a dizer ao contrário. Mas o desafio de Deus para a nossa vida é que nós sejamos mansos, que nós sejamos humildes, ao ponto de refletir e glorificar o nome de Deus através da nossa vida. Era isso que eles estavam deixando, que Jesus estava ensinando nesse sermão para os seus discípulos. Ele estava dizendo: olha, é importante que você tire o foco da vida somente de você mesmo, para que você possa colocar as outras pessoas em primeiro lugar. E tudo que temos em decorrência disso vai refletir a glória de Deus. Esse é o primeiro passo para a caminhada cristã. É disso que trata as bem-aventuranças. Perceber que nós mesmos não devemos reivindicar simplesmente direitos, mas o objetivo da nossa vida precisa ser glorificar a Deus através da nossa conduta. E quando nós fazemos isso, nós começamos a experimentar e cumprir os propósitos das bem-aventuranças na nossa vida. O objetivo das bem-aventuranças é para que o mundo vejam, através de nós, através do nosso testemunho, aquilo que nós estamos fazendo, cheios da presença de Deus, e a nossa atitude vai glorificar intencionalmente o nosso Pai que está no céu. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: ser feliz é você estar onde você deve estar, fazendo o que precisa fazer, e tudo isso para a glória de Deus. Quando nós entendemos isso, esse sentimento, essa certeza e essa convicção de felicidade inunda o nosso coração, por nós crermos e sabermos que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Esvaziar-se de si mesmo, ser humilde aos seus próprios olhos, ter o espírito de renúncia, de negação do próprio eu, é a primeira lição no aprendizado da vida cristã. É a condição básica para o ingresso no reino de Deus. Esse texto ele é muito precioso. Quando nós nos esvaziamos, nós permitimos que nós sejamos preenchidos pela presença de Deus, pela presença de Cristo em nós, e nós começamos a refletir Jesus nas nossas vidas, nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Já lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, e lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quando nós falamos de ser manso, isso tem um contraste de quebra de orgulho. Jesus ele precisa ser Senhor da nossa vida ao ponto de nós percebermos que essa é a melhor opção. E isso vai fazer com que o nosso coração se alegre na presença dele. E ele não vai, em decorrência disso, nos dar somente uma bênção. A promessa no texto é que ele nos dará o reino de Deus. O pastor Russell Shedd diz assim: a melhor obra social que podemos fazer na vida de uma pessoa é dar a oportunidade dela decidir definitivamente se curvar a Deus e o seguir ou rejeitar esse plano de Deus. Quando nós olhamos para a escola de treinamento das bem-aventuranças, nós somos desafiados de forma prática a permitir que o Espírito Santo de Deus use a nossa vida para anunciar a verdadeira paz de Cristo para as outras pessoas. E é isso que os versículos 13 a 15 mostram. Diz assim: vocês são o sal da terra,
Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Esse texto começa a fazer um paralelo aqui com o sal. Sal naquela época vem na nossa palavra na língua portuguesa de salário, que era recompensa pelo trabalho que às vezes era feito e era pago com esse tempero. E o objetivo era temperar, dar sabor. De certa forma, trazer prazer àquilo que era o alimento que eles participavam naquela época. E quando nós fazemos um paralelo com isso, nós vemos que o texto ele está falando que a nossa vida vai resplandecer a Cristo ao ponto de dar sabor, de trazer prazer à vida das pessoas que estão ao nosso redor. E o nome de Deus será glorificado através da nossa vida e através da nossa conduta. Porque nós somos instrumentos de Deus quando permitimos que as bem-aventuranças, e de uma forma mais específica, a mansidão, a humildade que nós estamos falando, começa a tomar conta do nosso coração e a envolver a nossa vida e a nossa alma. Colossenses, no capítulo 4, ele diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável, temperado como sal, para que saibam como responder a cada um. Sabedoria no falar, para que possamos resplandecer a Cristo. Isso vai implicar em mansidão na nossa vida. Quer ser feliz de verdade? Quer ser feliz no mais profundo da sua alma? Exercite as bem-aventuranças na sua vida. Seja manso. Procure em Deus a oportunidade de exercitar de uma forma especial o fruto do Espírito da mansidão, para que você possa envolver com a sua vida, a vida das outras pessoas, e você possa alcançar o coração dessas pessoas. E você vai se preencher da presença do Espírito Santo de Deus ao ponto de permitir que a verdadeira felicidade invada e inunde o teu coração. E você vai conseguir passar isso para as pessoas que estão ao seu redor. Ser feliz é conhecer a Jesus, é andar como discípulo dele, obedecendo aquilo que ele tem ensinado através dos exemplos que ele nos deixou para abençoar pessoas. E assim, glorificado seja o nome de Deus que estás nos céus através da nossa vida. O texto também começa a trazer uma referência a respeito de luz, a luz que traz entendimento à mente dos homens. Em Mateus capítulo 1, 14 e 15 diz: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. A nossa vida, o que o Sermão do Monte está ensinando, e o objetivo de todos aqueles exemplos de felicidade, de ser feliz que é trazido ali no Macários de Deus, ele começa a dizer o seguinte: olha, se vocês cumprirem esses ensinamentos, vocês alcançarão não só as pessoas que estão ao redor, mas a mente e o coração delas entenderão, se abrirão para os ensinamentos que vocês estarão ensinando com a própria vida. E um texto que eu gosto, que vai refletir tudo isso depois, e nós vamos poder dizer, assim como o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o desafio de um discípulo de Jesus, onde ele possa olhar para a própria vida e ele ter a ousadia e a autoridade de dizer: olha, seja meu imitador, como eu também sou de Cristo, sejam meus imitadores. E assim, o nome de Deus será glorificado nas pessoas. E isso vai se cumprir o fechamento do versículo que lemos como base de estudo desse trecho, lá no versículo 16, que diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique
ao Pai de vocês que está nos céus. Você é feliz? Talvez da mesma forma como aqueles discípulos no capítulo 4 de Mateus foram chamados por Deus para serem pescadores de homens, Deus também tem chamado você, e o desafio que talvez o Espírito Santo de Deus vai trazer no teu coração é que para isso você precisa olhar para a sua vida, para o teu coração e exercitar a mansidão dentro do teu coração. Talvez ali no seu primeiro núcleo discipular dentro da tua casa, você não tenha sido tão manso. E a palavra de Deus começa a nos desafiar num momento como esse, que nós precisamos, dentro dessa escola de treinamento das bem-aventuranças, exercitar a mansidão, a humildade, parar de nos enchermos de nós mesmos para que o Espírito Santo de Deus e a presença do Senhor nos envolva e comece a cuidar de nós. Será que é esse o toque do Espírito Santo dentro do teu coração? Que você precisa exercitar a mansidão. E é fruto do Espírito, é dado por Deus, como Gálatas diz. E quando nós entendemos isso, nós temos a oportunidade de viver a nossa vida cheios da presença de Deus, resplandecendo Cristo através de nós. Eu não sei qual é o toque do Espírito Santo do Senhor na sua vida, nessa mensagem, mas eu queria desafiar você a perceber o valor das bem-aventuranças na escola de treinamento de Deus. Deus deseja alcançar pessoas através da minha vida e através da sua vida. Deus deseja mudar a eternidade de pessoas que estão ao nosso redor através do nosso exemplo. E quando isso acontece, essas pessoas são transformadas. Elas olham para nós e sentem o desejo de ser parecido, de ter o que temos. E o que temos é a presença do Senhor Jesus, é o reflexo de Cristo em nós, que Ele morreu com um amor tão grande para que a gente pudesse ser transformados e usados como agentes de reconciliação para transformar vidas. Agora, talvez o toque do Espírito Santo de Deus dentro do coração, dentro do seu coração, é que você precisa se esvaziar para que o Espírito Santo do Senhor tome conta da sua vida, das suas prioridades, dos seus sentimentos. Talvez a sua postura lá no seu trabalho não tenha glorificado a Deus. E o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, muda. Você tem a oportunidade de mudar para ser usado de uma forma poderosa, lá no teu colégio, com os teus amigos, com os teus vizinhos. O Espírito Santo está dizendo, olha, tire mais de você, tire o foco de você e permita que o Espírito Santo de Deus use a sua vida. E assim, a sua conduta dia a dia vai glorificar ao Senhor que está no céu. Qual é o toque do Espírito Santo do Senhor? Tecle aqui no chat, talvez. Coloque o toque do Espírito Santo de Deus. O que é que Deus tem desafiado você? Será que Deus tem desafiado você a ser uma pessoa que se esvazie mais? Uma pessoa que realmente olhe para a sua vida e permita que o Espírito Santo de Deus, que a mansidão e a humildade tome conta do teu coração. Agora, talvez você que esteja acompanhando essa mensagem é uma pessoa que ainda não deu o primeiro passo a respeito de ter uma verdadeira felicidade, um encontro com a verdadeira felicidade. Ter muito mais do que um sentimento de alegria, mas ser feliz em sua essência. E o primeiro passo que você precisa dar é reconhecer que Jesus Cristo, Ele ama você ao ponto de ter dado a vida para que você pudesse ter a sua eternidade mudada. E o passo que eu quero desafiar você é fazer uma oração entregando a sua vida ao Senhor. E nessa oração você vai dizer assim, Senhor, olha, eu entrego a minha vida, porque eu desejo sentir essa verdadeira felicidade que eu estou ouvindo. Você aceita esse desafio? Talvez você que está me ouvindo aí nessa hora, esse é o toque do Espírito Santo. E eu queria desafiar você a não deixar para depois. Eu queria que você fechasse teus olhos e fizesse essa oração comigo. Diga assim, ó, Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso da verdadeira felicidade dentro do meu coração. E eu estou ouvindo hoje que a verdadeira felicidade tem aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador. E eu recebo nesta hora na minha vida
Me arrependo, ó Deus, de tudo que eu tenho feito que desagrada a Deus, ao Senhor, e que tem ferido pessoas ao meu redor. E a partir deste momento, eu desejo que o Senhor tome conta da minha vida, do meu coração e das minhas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu queria desafiar você. Aqui, ó, no rodapé, você tem aqui um QR Code, você tem um número de WhatsApp. Eu queria que você ousadamente tivesse a liberdade de mandar uma mensagem ou de acessar uma sala de Zoom para que você pudesse compartilhar o toque do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração. E ali vão ter homens e mulheres de Deus que vão poder orar com você e lhe ajudar nesses primeiros passos de encontrar a verdadeira felicidade na sua vida. Não permita que nada roube isso de você e que a sua jornada a partir de hoje seja a jornada onde você vai entrar na escola das bem-aventuranças e vai experimentar tudo aquilo que Deus tem para você de uma forma muito especial. E a sua vida terá uma mudança, um marco. E esse marco é a presença de Jesus Cristo na sua vida e na sua história, porque é isso que vai fazer a diferença. Queria desafiar você que ainda não acompanhou as outras mensagens dessa série, Você é Feliz, sobre as bem-aventuranças, que você possa acessar as mensagens aqui no nosso canal do YouTube. E já aproveite para se inscrever, aproveite para curtir, para que mais pessoas tenham oportunidade de ser abençoados com essas mensagens. Que o Senhor Jesus tome conta do teu coração e você experimente a verdadeira felicidade que somente Cristo pode dar.